Oi, oi, aqui é a Jennifer. Vou começar mais um vlog de leitura aqui pra vocês. Eu tava aqui com o meu caderninho de leitura que eu fiz no PowerPoint. Tem vídeo aqui no canal já ensinando como que eu faço minhas agendas no PowerPoint. Eu costumo fazer minhas agendas mestralmente. Então esse daqui foi o design que eu peguei pro segundo semestre de 2024. Aí essa é a capa. O tema dela são dos jogos da franquia de Zelda, que ela tem uma frase que fala May the goddess smile upon you, que a deusa sorria pra você. Aí ele vem assim. Eu ainda quero tatuar essa frase em mim. E essa daqui eu adoraria ter em algum anel, quem sabe. Aí tem um mapinha. E aqui eu coloco as minhas leituras atuais. Esse daqui é só o que eu li no segundo semestre. E tem alguns que eu coloquei sem data. É porque eu ainda não comprei esse volume, mas eu quero ler porque ele é continuação de alguma coisa que eu já li. Então eu já deixo ele aqui, só que eu não coloco data até eu poder ler ele. No outro vídeo, eu esqueci de falar pra vocês que eu li esse livro aqui, o Halfling. Ele foi o meu primeiro Monster Romance que eu li e eu amei demais. Ele é todo fofinho, tem cenas hot. Desculpa o barulho do ventilador, só que tá muito quente aqui, tá 35 graus e eu não vou desligar ele. Mas nessa história, a gente segue a Sorka, que ela é a mais velha de 7 irmãos. Nessa sociedade, existem os humanos e existem as criaturas fantásticas. E aí os humanos tiveram que aprender a lidar com aquilo. E como todo humano, eles lidaram primeiro com medo, né? Começaram a haver guerras e eles disputavam territórios até que eles afastaram os orcs, que esse rapaz aqui ele é um meio orc, para as montanhas, e aí essa sociedade foi vivendo à margem desse reino. E o pai da Sorka, ele é um cavaleiro cujo rei, a quem ele serve, né, não é bem um rei, ele é como se fosse um senhor de burgo. Tem o rei que coordena os feudos, feudo. O pai dela serve a um desses donos de feudo. E o maior objetivo deles é acabar com o mercado negro de humanos. Só que a questão é que a filha dele é sequestrada e vendida pros orcs. Quando ele descobre isso, ele ajuda ela a fugir, porque a mãe dele tinha sido uma escrava e ele não queria que essa garota passasse pela mesma situação que a mãe dele tinha passado. E a gente segue essa jornada deles fugindo e depois entendendo os costumes e tudo mais. E é muito bonitinho, é muito fofo, eu amei demais. E ele tem um segundo volume que é esse daqui. Aí a personagem principal já é a amiga dessa daqui, que ela é a filha do rei, ao qual o pai dessa daqui serve. São personagens diferentes no segundo volume. E eu também li o Archer's Voice, que é esse daqui. Eu li ele durante a minha viagem pra Coreia, que é esse daqui, Archer's Voice. Ele já foi um pouquinho mais complicado eu atravessar esse livro, porque como eu comecei a ler ele durante o voo, quando eu cheguei na Coreia eu não consegui ler nada. Então foi um período bem extenso entre uma leitura e outra. E tinha hora que eu esqueci o que estava acontecendo e eu tinha que voltar pra entender que é um romance. Também tem cenas hot, tem alguns gatilhos como depressão, abuso sexual, morte na família. E ainda pior porque a personagem principal, ela viu o pai dela sendo assassinado na frente dela. Depois o cara que assassinou o pai dela tentou abusar sexualmente dela. E como ele era um cara rico e não aconteceu nada, e enfim. E é uma narrativa que ela troca de ponto de vista. Então a gente segue a personagem principal e o Archer, que é o rapaz por quem ela se apaixona. Ele é mudo. Durante a infância ele sofreu um acidente que podia ter sido tratado, o trauma que ele sofreu, só que uma pessoa ruim se intrometeu na história e aí ele não recebeu o tratamento que ele precisava e ele perdeu a voz. E por coincidência, o pai dessa menina era surdo, então ela sabia se comunicar através de libras e ela usava isso pra conversar com esse rapaz, que ele vivia à margem da cidade. Assim que aconteceu esse acidente, os pais dele morreram. Aí ele foi morar com o tio, que era super paranoico, então ele não gostava do governo, ele nunca colocou o menino na escola, nunca tirou um documento, aquela coisa toda. Então o menino não tinha carteira de motorista, ele só tinha a certidão de nascimento, que os pais dele tiraram quando ele era mais novo, mas ele não tinha documento nenhum. Assim, né? A gente segue esse desenvolvimento pessoal dele de não querer ficar tão dependente da mulher que ele amava e tentar descobrir quem que ele era por conta própria, quem ele queria ser na sociedade e superar os traumas dele. Eu gostei, mas eu esperava mais. Eu não sei se o problema foi porque exatamente disso que eu não consegui ler ele na sequência ou se realmente a história não era tudo isso. Provavelmente eu vou ler a continuação em algum momento. E outro livro que eu li, que eu não mencionei naquele outro vídeo, foi esse daqui, O Rei da Terra do Nunca. Um dos livros que a gente escolheu
escolheu no Clube do Livro. E, sinceramente, ele tinha tudo pra ser muito bom, mas ele não foi bem executado. Que é um dark romance, uma releitura do Peter Pan. As filhas da família Darling, quando completavam 18 anos, elas tinham uma maldição, onde o rei da Terra do Nunca vinha buscar elas. E sempre quando elas voltavam tão transtornadas que elas acabavam ficando loucas. Essa linha de pensamento me lembrou um pouco daquele livro do Lado Mais Sombrio, que ele é uma releitura da Alice no País das Maravilhas, onde as descendentes da Alice, foi aquela criança que inspirou o autor da Alice no País das Maravilhas a escrever aquele livro pra ela. E essas mulheres, elas eram conhecidas por chegar a uma certa idade e elas ficarem loucas, elas serem internadas porque elas começavam a delirar. E o maior medo dessa menina era exatamente ficar igual a mãe, igual a avó, de ela ir parar no hospício. Então ela escondia que ela conseguia ouvir vozes, que ela conseguia conversar com os animais e que ela via coisas fantásticas, até que ela segue o coelho e vai parar no País das Maravilhas. E aí ela vê que não é loucura, que aquilo ali existe. E os detalhes que tem, eles são bem pesados, o jeito que ele segue a narrativa. Mas eu amo aquele livro, ele é muito bom. Eu tenho até que ler a continuação, até hoje eu não li. Mas esse da Terra do Nunca tem essa premissa no começo e ele já desvia completamente do negócio, só jogando cena hot em cima de cena hot, que não faz sentido nenhum. E outra coisa que também tinha tudo pra dar certo, que é o harem reverso, que é a mocinha que fica com vários caras ao mesmo tempo, porque ela sentia atração pelo Peter Pan e pelos garotos perdidos principais, assim, que eram gêmeos, o cara que controlava a sombra, tinha mais algum? Não lembro agora. Trabalhar essa narrativa dela ficar com todos eles, mas que negócio é, nossa, eu não sou igual as outras garotas e não sei o que, e acaba tropeçando e caindo de cara no colo dos meninos. A autora, ela se perdeu um pouco na questão da narrativa. Então eram esses os livros que eu tinha esquecido de comentar naquele outro vídeo. O livro que eu vou ler hoje, ele vai fazer parte do bingo que nós estamos fazendo no clube de leitura que eu participo no WhatsApp, que é esse bingo aqui, que é o bingo de outubro. E eu até já completei um dos livros aqui, melhor do que nos filmes. Continuação vai lançar mês que vem, tá em outubro, ele vai lançar em novembro. Então eu tô muito ansiosa pra ler a continuação disso. Ele tem capítulos extras também. E é um romance muito bonitinho. Ele tem namoro de mentira, inimigos de infância que viram amantes, e aquela fixação da personagem principal por finais felizes, e que a menina se perde um pouco porque a mãe dela faleceu quando ela tinha 11 anos, e ela acha que ela tem que viver uma vida que a mãe dela se orgulharia de que ela vivesse, porque a mãe dela era escritora de roteiros de filmes, de comédia romântica. Então era o passatempo delas assistirem esses filmes. Ela achava que o amor da vida dela seria como os mocinhos dos filmes que a mãe dela escrevia. Quando um menino que ela amava desde que ela era criança, que tinha ido pra outra cidade na infância e voltou, ela achava que era o destino, que era a mãe dela arquitetando todo um plano assim do além pra fazer com que ela tivesse o felizes para sempre dela. Ela percebe que ela não conhece mais aquela pessoa, então ela pede ajuda pro inimigo de infância dela pra que ela consiga sair com esse cara. E aí ele ajuda em troca dela deixar a vaga do carro só pra ele, porque nessa história eles moram num bairro onde eles têm que estacionar na rua. Eu não sei se eles não têm garagem, eu não entendi porque que eles têm que estacionar na rua. E ainda é rotativo, então você tem que estacionar e o seu carro tem que sair dali, tem que ser movimentado dentro de 24 horas. Quando ela ganhou o carro dela, eles ficavam o tempo inteiro disputando essa bendita dessa vaga. E aí ela pensou que se ela quisesse que ele ajudasse, que a única coisa que ela tinha pra oferecer pra ele era a vaga. E aí ele pega e aceita. Só que é aquele negócio, ela vai percebendo que ela tem que mudar quem ela é, o jeito dela vestir, que ela tem que forçar e mentir pra conquistar esse menino. E isso é algo que ela vai percebendo que não é o que ela quer. Só que aquele negócio, ela não queria se abrir a respeito do que ela tava sentindo com ninguém. Melhor amiga dela, que era uma pessoa muito crítica e não ia entender os sentimentos dela, de luto. Esse menino que conhecia ela desde a infância, que ela também não conhecia ele, que a única coisa que tinha ficado assim de impressão dele era que ele era o garoto que atormentava ela a infância inteira e que continuou isso na adolescência. Essa história ela se passa no ensino médio, no último ano. E eu li ele depois que eu terminei o Devoradores de Livro, que foi o livro que a gente leu no videozinho passado, e eu pretendia ler o Powerless, que é esse daqui, que também era uma leitura do Clube do Livro. Eu não tava conseguindo prestar atenção na narrativa, saindo de um livro de fantasia, porque o Devoradores de Livro, querendo ou não, ele é uma fantasia sci-fi, tem todo um negócio de alienígena, direto pra outra fantasia pesada igual essa daqui. Então eu peguei um romance bonitinho e fofo pra ler no meio tempo. Tô percebendo que esse é o estilo de leitura que eu gosto bastante, que me deixa bem ansiosa pelos livros. É pegar uma fantasia e um romance em seguida. E agora eu vou pra outra fantasia, que, como eu falei, vai fazer parte do bingo de outubro. E esse livro aqui,
ele foi pra categoria livro com até 300 páginas. Ele tem 350, isso, 350, mas não tem problema não. Passou 50 páginas, mas dá na mesma. O livro que eu vou ler hoje vai ser o que vai pra categoria de Tem Flores na Capa, que é esse daqui, O Reino das Bruxas. Eu até mostrei ele no vloguinho passado, se você for no meu canal e ver a playlist de vlogs. Eu vou começar com esse daqui. Olha só que linda a capa desse livro também, maravilhoso. Norte e Sul. Todos eles são do Dark Side. Nossa, que perfeito! Caramba! A Dark Side arrasa. Nossa! Já começar com uma frase dessa é maravilhoso. Agora são 23h42. Vou parar a leitura de hoje por aqui. Eu tô na página 106, no capítulo 15. O calor tá tão feio que eu tô deixando o ventilador aqui até pra dormir. E isso que eu odeio o ventilador, por causa da minha alergia, mas tá complicado. É isso, eu passo calor a noite inteira. Mas é isso, eu vejo vocês de manhã. Algumas horas pra mim, alguns segundos pra vocês. Ficou uma delícia. Esse daqui é de Nutella. Esse lugar aqui que eu achei lá no Center Shopping, em Uberlândia. Eu já provei esse. E esse daqui de Floresta Negra. Maravilhoso. Tem cereja dentro também. Muito bom. Oi, oi. Bom dia. Boa tarde, na verdade, não. Acho que já é 12h04. Tô aqui assistindo o vídeo da tela. Eu tomava café da manhã. E agora eu tô esperando minha vitamina C dissolver aqui. Tabletinho. Porque com esse clima de ter que ficar... Acorda e dorme com o ventilador... Só vitamina C pra salvar minha vida. Eu vim aqui falar um pouco sobre esse livro, porque eu já tô quase terminando ele e ainda não vim aqui falar sobre ele pra vocês. Eu tô amando demais esse livro. Eu entrei nele com algumas expectativas. E só de uma frase. Porque eu li só isso daqui. E comprei os 3 livros por causa dele. Ele conta a história sobre 7 príncipes do inferno. Que um deles foi amaldiçoado, ele não pode sair do inferno, enquanto os outros... podem ir e vir, tanto que eles desejarem, porque eles têm algumas regras. E a gente segue uma menina que ela é de uma família de bruxas. Só que não é bruxa, assim, humana que pratica magia natural. Ela é descendente de uma deusa, da primeira bruxa, que foi a responsável por colocar essa maldição no diabo e impedir que ele saia do inferno e venha pra terra. Ela tem uma irmã gêmea. E elas foram criadas sempre com os ensinamentos da avó dela, porque nessa geração, nessa família, o poder das bruxas vai passar só para as mulheres, né? E ela pode pular uma geração. Então a mãe dessas meninas não tem magia. Pulou a geração da mãe delas e foi para elas. Todo o aniversário delas, a avó delas pedia para elas fazerem um ritual de proteção. Então elas tinham tipo um colar de proteção que elas tinham que benzer todo mês. E aí durante o aniversário elas precisavam fazer um ritual de proteção por várias horas. E quando esse ritual desse certo, elas poderiam comemorar o aniversário delas de uma vez. Só que a avó delas não contava tudo que ela sabia para as meninas. Ela só passava a infância das meninas contando sobre histórias desses 7 príncipes e que a família de Carlo, que eles são da Sicília, na Itália. E que elas precisavam se proteger de 4 irmãos específicos. 4 demônios específicos. Que era o da ira, o da soberba, o da avareza e o da gula, se eu não me engano. Esse último eu sempre esqueço qual que é. E eles eram conhecidos como perversos. Um dos avisos que a avó dela sempre falava que elas não podiam, de jeito maneira, unir os medalhões que elas tinham. Porque se elas unissem esses medalhões, era como se quisesse forçar o sol e a lua a compartilhar o mesmo céu. E aí, essas forças iam colidir e o mundo viraria um eterno crepúsculo. Então, assim, os demônios e os príncipes do inferno poderiam ficar pela eternidade vagando pelo mundo, porque eles só poderiam, segundo a avó delas, eles só poderiam aparecer depois que a noite caía, né? Porque era a Emília e a Vitória. A Vitória, ela já era uma criança que ela tinha muita fascinação pela magia das trevas. Então ela tinha muita fascinação pelas histórias dos príncipes do inferno. Já a Emília era mais cética. Ela achava que eles não existiam, que eram só lendas. E que ela tinha que temer coisas que podiam machucar elas. Como, por exemplo, humanos que eram fanáticos religiosos
e que poderiam queimar as bruxas em fogueiras, que poderiam caçar bruxas. Então ela focava num medo mais tangível, enquanto a outra já acreditava bastante nas coisas. Então a Vitória, depois de algumas semanas que passou o aniversário delas, ela resolveu tirar esse amuleto que a avó dela falava pra elas nunca tirarem. Ela tirou o amuleto e pediu pra irmã dela segurar. E aí a irmã dela pegou e segurou. Na hora que ela segurou, teve um clarão. Elas escutaram um cão infernal latindo do lado de fora da casa delas. E na mesma hora a irmã dela pegou o amuleto, botou de volta no pescoço. E elas nunca mais falaram sobre isso. 10 anos depois, a Emília começou a se dedicar a aprender receitas e a cozinhar, que era o negócio da família, eles tinham um restaurante. E já a Vitória, ela tinha mais inclinação à magia de poções. E isso se traduzia mais em ela conseguir fazer drinks, em conseguir fazer perfumes. Então ela era mais dessa coisa da magia exata. Cada uma tinha a sua ambição. E a irmã dela, como era uma pessoa muito fascinada pela magia em si e pelo conhecimento, a Vitória, né? Ela tinha um caderninho, que era um diário, onde ela anotava tudo. Ela anotava as receitas dos perfumes que ela fazia, dos coquetéis, dos sonhos que a melhor amiga das duas tinha a respeito de premonições, que essa amiga delas, a família dela praticava a magia das trevas. Então, sempre quando a amiga dela tinha algum sonho, alguma premonição, ela gostava de anotar e de ter isso registrado. Assim como a irmã dela, tudo que ela sonhava, ela gostava de anotar. Só que essas irmãs, elas guardavam segredos entre si. Primeiramente, foi quando a Emília tocou no amuleto da Vitória. E ela começou a conseguir ver a aura das pessoas. E isso as duas compartilhavam, só que como elas não falavam uma pra outra a respeito, uma não sabia o que estava acontecendo com a outra. E aí, como a Vitória tinha muita vontade assim, de saber o que a irmã dela estava sentindo, saber o que ela tinha sonhado e tudo mais, a irmã dela contava que achava que tinha sonhado com um fantasma. E aí a irmã dela foi ficando meio esquisita. Passando os dias, ela não ia pro restaurante, ela não voltava pra casa, mesmo com os avisos da avó dela de que tava tendo sinais da deusa, de que os perversos estavam andando de volta no mundo. E a irmã dela tinha um negócio de ser muito sarcástica, né? E de se esconder à plena vista. Então, por exemplo, se a pessoa ficasse falando que bruxa era ruim, ela fazia piada de que ela era uma bruxa. Então as pessoas não sabiam se ela tava falando a verdade, se ela tava mentindo. E aí teve um dia que a Emília tava no mosteiro, porque ela ajudava os irmãos de lá, né, com as refeições algumas vezes na semana. Porque eles viviam de doações, então ela fazia esse serviço. Ela nunca tinha visto a irmã dela nesse mosteiro. E aí, com o passar da semana, ela já tinha visto a irmã dela 2 vezes ali. E teve uma vez que ela foi perguntar o que a irmã dela tava fazendo lá. E a irmã dela falou que um livro tinha sussurrado seus segredos pra ela. E de que tinha feito um pedido. E que ela iria se casar com o diabo. Que ela ia até convidar a irmã dela, só que ela achava que o casamento ia ser no inferno, então a irmã dela não ia querer ir. E a irmã dela tomou isso como se fosse mais uma piada da outra. E continuou seguindo a vida. Aí até que chegou num feriado santo. E a avó dela insistindo para as duas não saírem, mas a outra precisava sair porque ela tinha esquecido umas coisas no mosteiro no dia anterior. E como ela sabia que nenhum dos irmãos iam estar lá porque estavam comemorando esse feriado santo, ela foi sozinha e ela tava com a intenção de caçar a irmã dela e trazer de volta pra casa na hora que ela estivesse voltando. E na hora que ela tava chegando no mosteiro, ela teve uma sensação assim, de uma intuição de que ela precisava ir num lugar. E aí ela foi seguindo essa intuição dela até chegar nas catacumbas desse mosteiro. E lá ela viu um homem super alto, debruçado sobre um corpo coberto por uma mortalha branca. E aí ela pensou que era algum namorado, algum marido que tava se despedindo da amada que tinha morrido. Então ela fantasiou a maior coisa na cabeça dela, porque ela lia muito romance, essas coisas. Então ela gostava de criar teorias, de fantasiar a respeito da vida. Enquanto ela tava inventando essas coisas, foi ficando ainda mais estranho, porque ela não sentia que a intuição dela tava levando ela até aquele rapaz. Tava levando ela até a pessoa que tava deitada ali sobre a mortalha. Ela viu o cara com a mão toda ensanguentada, lambeu o dedo. E aí ela já ficou completamente possessa. Ela mandou o cara sair de perto da pessoa, que ele era um nojento de estar lambendo o sangue da pessoa que tava morta ali, que era pra se afastar, que ela ia fazer um escândalo, que ia chamar todos os irmãos daquele mosteiro pra banirem o demônio que tava nele, não sei o que, né? E aí esse cara chamou ela de mentirosa, fugiu e deixou a adaga dele cair no chão enquanto ele tava fugindo. E aí ela catou a adaga dele e foi ver o que tinha embaixo da mortalha. E na hora que ela chegou lá, tava a irmã dela morta ali, com o coração arrancado. Igual outras 2 meninas que a avó dela tinha falado que tinham morrido com 1 semana de diferença. E agora a irmã dela tinha morrido também do mesmo jeito.
Mas aí é isso. Eu já avancei assim mais um pouco nesse trecho, mas eu vou continuar lendo pra depois contar o restante da história toda pra vocês naquele resuminho que eu faço no final. Eu vou tomar aqui minha coisinha, que já deve estar quente a água. E eu também vou mostrar pra vocês os livrinhos que eu comprei em minha compra mensal de livrinhos. Eu fui na leitura ontem lá em Uberlândia, que eu precisava resolver umas coisas lá no shopping. Aí eu aproveitei e passei na leitura, porque começou a chover do nada, então a gente não ia voltar na chuva, naquela estrada horrorosa. Aí eu achei vários livrinhos maravilhosos. E eu encontrei vários volumes também daquela autora, daquele livrinho que eu tava lendo ali, o Melhor do que nos Filmes. Eu encontrei vários livros que ela lançou também. Aí eu comprei, eu amei demais a escrita dela, então é que, né, me surpreenda com um livro que eu vou ler seu repertório inteiro. E eu encontrei 2 edições de colecionador. Um livro eu comprei errado, que eu comprei o segundo volume da série em vez de ter comprado o primeiro. Mas, enfim, quando eu voltar lá eu compro o primeiro. Eu tava aqui aguando minhas plantas e, infelizmente, essa daqui, ela tá quase morrendo. Tem algumas partes dela que estão bem, só que a maioria tá secando. Porque eu deixei ela pendurada aqui por uns 3 dias. E aqui bate sol o dia inteiro. E ela não gostou nadinha disso. Então ela tá morrendo. Mas ainda tem algumas partes verdes aqui e na raiz também, então eu vou deixar ela do jeito que tá. Só vou tirar ela daí quando ela resolver secar por completo. Por enquanto ela tá assim, uma pena. Um dia tinha caído um galinho dela e eu resolvi transplantar ele aqui pra ver se virava outra plantinha. E já tá com uma raiz gigante. Então eu vou deixar ela aqui na água mesmo. E ela já cresceu. Então, deixa eu aproveitar aqui e mostrar pra vocês o que eu comprei lá na leitura. Foram essas 3 sacolas. E o primeiro livro que eu comprei foi Amor por Engano, que é da mesma escritora daquele Melhor do que nos Filmes, que eu mostrei no começo desse vídeo. Todos os livros dela são de romance. Aí esse daqui é Apostando no Amor. Ah, pode entrar. Pode entrar, você tá mostrando os livros. Aí de mangá eu encontrei esse daqui, que é o segundo volume de um que eu comprei lá na Coreia. Tá até bem ali, aquele. E como é da New Pop, eu tô pendendo pra achar que ele não é censurado. Porque o da New Pop, aquele do On or Off, ele não é censurado. Eu encontrei esse daqui também, O Último Rei Dragão. Parece ser muito bom e eu amo dragões, você sabe. Ele é bem fininho também, mas é o primeiro volume de uma série, então eu tenho que prestar atenção pra quando sair o próximo volume dele. A Ladra Amaldiçoada tava naquela minha lista de comprinhas pro Kindle, que eu fiz até um vloguinho com vocês comprando e-books. E esse daqui tava lá também, só que eu resolvi pegar ele físico, porque a capa dele é maravilhosa, olha só. E esse cara que ele me lembra o Magus, daquele mangá, como é que é? The Ancient Magus Bride, uma coisa assim. Também comprei o terceiro volume daquele Era Uma Vez um Coração Partido, agora eu vou poder finalmente ler. E ele é A Maldição do Verdadeiro Amor, da Stephanie Garber, que é a mesma que escreveu Caraval. Caraval também tá na minha lista pra ler esse ano. E foi esse daqui que eu comprei errado. Ele é o segundo volume da coleção em vez de ser o primeiro, No Calor do Momento. E ele vem um apitozinho de brinde. Isso deve ser algum instrutor de acampamento, assim, pela capa. Não sei, eu não quero ler aqui atrás pra não destruir o primeiro livro, que eu ainda nem tenho. Aí de edição de colecionador, eu encontrei esse daqui, O Despertar da Lua Caída. Esse daqui também é o primeiro volume da série, Lindos Dragões. E ele vem com a borda espreada também. Eu não vou abrir porque vocês sabem que eu guardo meus livros no plástico, né? Então eu vou deixar ele aqui mesmo. Aí quando eu for ler eu mostro aqui nos vlogs pra vocês como que é por dentro. E eu também encontrei a versão de colecionador do Hipótese do Amor, que é um dos meus livros preferidos da Ali Hazelwood. Esse daqui é aquele que eu li bem recentemente, o... Amor Teoricamente. Eles estão um páreo, assim, pra ser os meus preferidos. Ele é de capa dura e ele também veio capítulo extra nessa edição. E ele também tem detalhes maravilhosos na borda. Aí ele também veio um marca-página de brinde, que vem um pomponzinho aqui atrás. É escrito o nome dele aqui, Hipóteses do Amor. Muito lindo. Mas então foram essas as minhas comprinhas desse mês. Né? E o melhor, que eu passei praticamente a madrugada inteira lendo esse livro. Eu fui dormir, era umas 2h30 da manhã. E não sei como eu consegui sonhar que eu tava na Disney com o Príncipe Sidon, do jogo do Breath of the Wild. Foi a coisa mais engraçada do mundo ver o Sidon no meio das pessoas. E ele era um Zora, ele não tava imaginando ele como humano. Ele era um Zora de verdade. Ai, meu Deus.
Valeu a pena acordar quase meio-dia hoje, de um bruto sábado, só pra ficar mais um pouquinho no parque do Harry Potter com o Príncipe Sidon. Ai, ai. Nossa, esse livro é muito bom. Eu não vejo a hora de contar pra vocês o que acontece, mas eu acho que eu vou ter que comprar um microfonezinho, sabe aqueles que você coloca assim na roupa? Ou aqueles que as meninas ficam mostrando nos vídeos do TikTok, porque tá na época das cigarras e eu preciso ficar com o ventilador o tempo inteiro. Ele tá com muito barulho no vídeo, eu sei. Mas o problema das coisas não chegar aqui em casa, ter que ficar entregando na casa de outra pessoa. Aqui praticamente não existe. O correio não vem aqui. E eu queria ver isso antes de terminar de ler, porque falta bem pouquinho. Porque assim que eu terminar de ler, eu já quero gravar pra vocês. Porque eu tô gravando essas resenhas sem ter roteiro. E eu também não quero contar sem spoilers. Eu quero contar com spoilers, porque eu quero contar a narrativa inteira. Eu quero fazer isso assim que eu terminar de ler, porque tá tudo bem fresco na minha mente. Então acho que eu vou só jogar um pouquinho hoje o Echoes of Wisdom, que é o novo jogo da Nintendo Switch, onde a gente joga com a Zelda. Maravilhosa, porque eu passei a semana inteira sem jogar, eu fiquei só lendo. Vou tentar ler com mais moderação até o microfone chegar. Mas eu quero ler, eu não quero jogar. Eu tô no capítulo 29, na página 206. Esse vlog vai ser o vlog de apreciação dos cookies. Acabei de esquentar um ali na airfryer. Que aqui tá falando que você pode esquentar depois que você comprou, pra ele ficar gostosinho. Esse daqui eu não lembro de que ele é. Não lembro se ele é o tradicional ou se ele também é de Nutella. Não. É o de castanha com chocolate ao leite. Tem o nome aqui? Nozes. É de nozes. Muito bom. Vocês estão sacudindo porque vocês estão apoiados no meu joelho. Eu joguei um pouquinho de Zelda. Aí eu acabei de almoçar. Tô fazendo minha sobremesa. E eu não vou aguentar não, eu vou terminar de ler aquele livro. Se minha mãe for pedir o título da impressora dela, que acabou, eu vou aproveitar e vou comprar um microfonezinho na Amazon também. Bom dia, bom domingo pra vocês. Nossa, tá um calor dos infernos aqui. Eu terminei de ler o livro do Reino das Bruxas. Só que eu vou deixar pra gravar quando eu tiver com o microfone, porque vocês não vão conseguir me ouvir direito, ainda mais por causa do barulho das cigarras. Vai ficar muito chato eu ter que arrumar isso no computador e mesmo o meu programa, ele tendo a opção de você abafar o ruído de fundo, ele abafa a minha voz também junto, então não adianta muita coisa. Ou se não, eu gravo no computador e pego aquele microfone e fico com ele mais perto de mim pra ver se ele só capta o que eu tô falando mesmo. Mas é isso, esse livro aqui tá terminado e eu adorei, adorei demais. Aí agora eu não sei se eu leio a continuação dele ou se eu foco no bingo, porque esse livro aqui, ele foi pra categoria de um livro que tem flores na capa. Esse daqui, ele tem essas flores maravilhosas, que no livro ele fala que flor que é, só que eu esqueci agora qual que é, depois eu vou olhar. Ok, como ele é de fantasia, eu iria ler um romance agora. Nos que eu tô olhando aqui, que tem a ver com o bingo, seria esse daqui, não direi que é Amor da Natália Ávila, que iria pra leitura nacional. E esse daqui não é Amor da Ali Hazelwood, só que eu não lembro qual categoria que iria, deixa eu ver aqui. De lançado esse ano, ele iria pra esse.